título da nossa lição é Perseverante. Este é um título bastante sugestivo e também pertinente da abordagem. Não só a suma importância que reveste do ponto de vista espiritual, mas nós também sabemos que essa palavra também é bastante enfatizada numa perspectiva secular, numa perspectiva do mundo, porque por aquilo que nós também vamos aprendendo, não só a nível eclesiástico, a nível da igreja, a nível espiritual, mas também nas escolas, no conceito laboral e próprio no conceito familiar, de que a pessoa tem sempre que ser perseverante, não pode desanimar facilmente, tem que saber lutar pelos seus objetivos, mesmo que esteja a passar por situações de contradições, contrariedades, dificuldades. A pessoa tem sempre que ser perseverante. Aliás, todos, não é só como eu estava a vincar, não é só os cristãos que têm esse conceito apurado de perseverança. Isso é uma realidade transversal de todas as culturas, civilizações, povos, países. As pessoas são sempre ensinadas que têm que lutar pelos seus objetivos de vida e têm que ser resilientes, têm que ser resolutos, têm que ser determinantes. E para isso é preciso ser perseverante naquilo que acreditamos, que almejamos conquistar. Mas não só nessa perspectiva secular que nós vemos, essa palavra ganha uma ênfase mais acentuada numa perspectiva espiritual, porque todo o segredo cristão acaba por encerrar neste conceito de perseverante. O crente que não persevera, quer dizer, ele tem grandes dificuldades de ser bem-sucedido. É perseverar nas provações, nas dificuldades da vida, nos sofrimentos, na oração, no labor missionário. Quer dizer, em todo o contexto da dinâmica da vida cristã, impõe sempre esse conceito de perseverança. Por isso aqui o nosso estudo, a nossa lição, vai acabar por também abarcar esta grande virtude, não só virtude cristã, mas também virtude secular, mas aqui nós estamos a dar mais ênfase na sua vertente cristã. Ao longo destas semanas temos vindo a estudar esta carta, agora cartas ditas pastorais. Já estudámos a 1 Timóteo, agora estamos em 2 Timóteo e brevemente entraremos a Tito. São cartas pastorais que concentram-se em abordagem como é que os crentes, mais especialmente os servos de Deus, devem se comportar, aqueles que são obreiros, como devem guiar a sua vida, as dificuldades da igreja que vão enfrentando e como é que devem ser exemplo a nível de todas essas dificuldades, etc, etc. Por isso aqui também, na nossa lição, logo rapidamente, nós vemos aqui o apóstolo Paulo a ter o cuidado. Ele estava a escrever, presumo que no início, quando estava a estudar esta carta, foram chamados a atenção que o apóstolo Paulo estava preso. Foi essa carta, 2 Timóteo, que quase foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, porque tempo mais depois ele, segundo a tradição cristã, que ele foi martirizado em Roma. Mas neste contexto ele estava preso. Ele estava numa situação muito complicada da sua vivência cristã. Mas mesmo assim, teve essa ousadia, essa perseverança de demonstrar ainda o seu pupilo, a postura que deve ter em relação à palavra de Deus, em relação ao Evangelho, em relação às coisas que vão acontecendo. Logo no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aqui o acontecimento dos últimos dias, quer dizer, o desvio, a heresia, as dificuldades que a igreja vai se enfrentar, tanto do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista comportamental. E todo esse impacto que isso terá naqueles até que eventualmente se afirmam ser filhos de Deus. Mas, de seguida logo, no versículo 10 do mesmo capítulo, ele fala que exorta a exortação à fidelidade. O apóstolo Paulo tem um método na forma de fazer as suas abordagens. Ele faz um diagnóstico e depois apresenta a solução.
Aliás, que é uma realidade também geral. Nomeadamente, nós temos até aqui um médico aqui na sala e temos outras pessoas que trabalham também nesta área de saúde. Sabem muito bem, quando nós vamos ao médico, o médico não chega lá e começa a receitar, a dar-nos receita. Senão, corria o erro de estar a passar receita aquilo que não são os nossos sintomas. Em primeiro lugar, o médico pergunta o que é que se sente, como é que está, a pessoa vai contando aquilo que sente. É com base nisto, o médico depois passa a receita. Pronto. Às vezes há pessoas que, por má fé, enganam os médicos, porque têm determinados sintomas e dizem outra coisa completamente diferente. Mas isso é exceção à regra. Na generalidade dos casos, a pessoa quer também ser curada e revela, de facto, aquilo que sente. Mas só daí, quando o médico sabe toda a situação clínica do paciente, que ele vai emitir uma receita médica para poder ajudar a combater o seu problema. Por isso o apóstolo Paulo ele faz também diagnóstico dos problemas da igreja, os problemas da realidade do mundo, os problemas da espiritualidade e depois ele apresenta solução. Quer dizer, ele ataca o problema, ele denuncia o problema, expõe o problema publicamente e depois ela apresenta a solução. Logo no capítulo 3, como eu estava a referir, ele fala das questões dos últimos acontecimentos, como é que o homem ia ultrapassar todos os limites. E fala aqui de desvio, sobretudo desvio doutrinário e da forma desregrada que o homem vai viver. Mas depois de acabar essa situação, rapidamente ele começa aqui a dar receita. E esta receita, para Timóteo e para todas as igrejas, começa com a exortação à fidelidade, de sermos fiéis naquilo que acreditamos e que cremos e que fomos incutidos e que nós manifestamos publicamente. Nesta versão que eu tenho, diz no versículo 10, tu, porém, seguiste-me no ensino, no comportamento, nas intenções, na fé, na paciência, no amor, na persistência, na perseguição e nos sofrimentos que tive de passar em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quer dizer, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que apesar de todas essas situações que estás a constatar ou que vais ver, tu não tens que desanimar com isso, porque houve um precedente. Além de que o próprio Senhor Jesus, e temos santos apóstolos, eu próprio, que sou teu mentor, tu acompanhaste a minha situação, acompanhaste de perto aquilo que foi a minha realidade. Tu conheces muito bem como é que eu tive que passar por causa da fé cristã. E aqui nesta versão, que julgo a maioria devem ter, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Tem seguido. O apóstolo Paulo não só tem pregado, tem defendido a doutrina, mas ele também vive de acordo com aquela doutrina. Poderão me perguntar, mas era isso que se poderia esperar. Mas muitas vezes nós sabemos, nem tudo aquilo que as pessoas pregam correspondem na sua vivência prática aquelas mesmas proclamações. Ou seja, há uma incongruência que acaba por ser realidade transversal. Porque a pessoa está a enfatizar uma coisa, está a pregar uma coisa, que é uma coisa benéfica, que é uma coisa louvável, mas a sua vida, ele não vive aquelas regras de conduta. Aliás, os fariseus eram muito mestres nessas situações. Porque eles proclamavam uma coisa da vida cristã, mas a sua conduta era completamente diferente daquilo que eles proclamavam. Ou seja, há aqui uma hipocrisia. E esta hipocrisia não fica só com os fariseus. Percorre toda a história do cristianismo e até nos dias de hoje. E nós sabemos que, não vou agora estar a especificar porque nem nos compete, mas até nas nossas congregações é notório aquilo que as pessoas falam, a sua vida não corresponde àquilo que eles pregam, que falam, que ensinam. Quer dizer, quem está a pregar, o ideal era que essa pessoa corresponda àquilo que ele prega, mas nem sempre isso acontece. Mas também é verdade que muitos escandalizam com isso, mas também nós somos chamados a não escandalizar com isso. Lá está aquele conceito de examinar tudo e retende o bem.
temos que procurar aquilo que as pessoas estão a falar. Se estão a falar bem, procuramos aquilo. Aliás, Jesus falava em relação aos fariseus, tudo aquilo que eles vos falam, procuram absorver aquilo, mas não procedem como eles procedem, porque eles falam uma coisa e vivem outra coisa completamente diferente. Mas, apóstolo Paulo não só fala, proclama a doutrina, mas ele também tem vivido, como diz aqui expressamente no versículo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Quer dizer, ele já não fica só num conceito teórico. Como nós vemos, eu sou cristão. Até tenho a Bíblia, até muito mais do que muitas Bíblias, e praticam tudo o que é da religião. Mas não tem nada de religião na sua vivência diária. Mas o apóstolo Paulo tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Reparem aqui, isso são os frutos do Espírito Santo, que ele está aqui a evidenciar, que nós podemos constatar rapidamente em Gálatas 5, 22. Não só a minha doutrina, que é a doutrina de Cristo, porque o fundamento é Cristo, o apóstolo Paulo simplesmente foi portador deste corpo de doutrina de Cristo, mas ao mesmo tempo, a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ou seja, a doutrina, a sã doutrina, a doutrina cristã, não é dissociada com as virtudes, os frutos do Espírito Santo. Nunca podemos dissociar o conceito da doutrina com amor, com a longanimidade, com a bondade, etc, etc. Aquelas grandes virtudes da fé que o apóstolo Paulo, que nós atribuímos como os frutos do Espírito Santo. São realidades interligadas, indissociáveis e irrenunciáveis, porque fazem parte da essência da fé cristã. Mas depois disso, no versículo 11, perseguições, ele vai mais além do que isto, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Quer dizer, o apóstolo Paulo fala essa questão e mostra o sofrimento que ele teve que enfrentar por causa do Evangelho. Mas não são sofrimentos que podemos considerar razoáveis ou sofrimentos, enfim, pontuais, momentâneos, não. São grandes sofrimentos, como ele próprio menciona. Que sofrimento? Icônio, Listra e, enfim, nas outras, na Antioquia. Mas não é só nesses lugares que o apóstolo Paulo sofreu. Não é só. O apóstolo Paulo sofreu em vários sítios que ele passou. E mesmo quando estava a escrever essa carta, ele estava em Roma. E ele estava numa situação de sofrimento. Ele estava numa cave que nem sequer podia ver luz do sol, e para não falar de outras luzes. E sabia que o fim dele, como nós vamos ver a seguir, estava no fim. Quer dizer, ele é privado da sua liberdade. Ele foi objeto de oposição por muitos dos seus oponentes, etc, etc, os anticristos. Mas ele mostra aqui perseguição que eu tive que sofrer, perseguições e aflições. Mas perseguição e aflição, sofrimento, também demonstram-nos que faz parte da essência cristã. Porque essas coisas que ele está a mostrar são a essência da fé cristã. O sofrimento, contrariamente à ideia que tem vindo a ser propagandado, mesmo no meio evangélico-protestante, de que as pessoas entendem que quando uma pessoa está a sofrer é porque cometeu alguma situação de pecado, ou se estiver... Não. Nós sabemos que às vezes pode ser situação de pecado. Mas o crente pode estar muito bem com Deus e ter que passar grandes dificuldades de sofrimento. Quer seja sofrimento que os outros vão lhe infligindo, quer seja sofrimento próprio que tem a ver com, enfim, com setas que o próprio inimigo vai lançando, como o apóstolo Paulo teve espinho na carne, que foi lançado por inimigo, por diabo. Ou seja, nós sofremos de várias maneiras. O sofrimento faz parte da essência cristã. Aliás, como o apóstolo Paulo, quando ele foi arrastado quase meio morto ali, em livro de Atos, ele mostra que importa muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Todos os crentes têm que consciencializar disto, porque se não consciencializar, quando a pessoa tem um embate de problemas que vai surgindo, ela renega a fé. Porque ela acha que
Então eles dizem que a fé é tudo maravilha, agora estou a passar por essa situação. Há muitos crentes que passam por trabalho. E não só perseguição, porque essa perseguição é um ato de terceiros que vem diretamente da nossa vida, mas também de outras formas que nós podemos ser perseguidos e que levam-nos também a sofrer. Aliás, a cruz de Cristo é o quê? A cruz é sofrimento, é o Calvário. Jesus passou isso, os santos apóstolos foram ver todos eles, como eles acabaram, foi de forma muito horrenda. Ele fala que perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. Ou seja, o crente passa por sofrimento, mas ao mesmo tempo Deus o livra deste mesmo sofrimento. Aliás, o apóstolo Paulo aqui está a citar um salmo. Muitas são aflições do justo, como diz o salmista. Não foi isso que o salmista evidencia. Muitas são aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. É o Salmo 34, 20, que ele está aqui a, enfim, reafirmar. Muitas são aflições do justo, ou seja, todos aqueles que são crentes vão sofrendo problemas de várias ordens, problemas relacionais, problemas familiares, problemas, enfim, sociais, problemas de várias ordens. Há sempre problemas, porque nós estamos numa luta que temos que estar sempre vigilantes, permanentes e sabendo que o inimigo a todo custo vai levantar pessoas contra nós. Mas da mesma forma que nós somos chamados a sofrer, também Deus providencia-nos. Por isso o salmista, quando fala ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque Deus vai sempre proporcionar-nos formas para autoescaparmos. O sofrimento não tem palavra final na vida dos crentes, porque nós sabemos que o maior é o que está em nós do que está nos próprios sofrimentos e essas perseguições que as pessoas passam. Aqui em Portugal, a realidade é que normalmente as pessoas, enfim, não têm aquela perseguição direta, mas nós temos várias partes do mundo que nossos irmãos são perseguidos pela sua fé, que não podem andar com a Bíblia, passam por uma situação de tamanha contradição, até são mortos por serem cristãos. Outros familiares, enfim, excluem e fazem de tudo para bloquear-nos a vida. Mas aqui temos também perseguição, não propriamente de forma direta, mas de forma indireta. Porque hoje, para ser cristão e manifestar essa ideia, os princípios, os valores cristãos, há muita hostilidade. Isso não preciso estar a pormenorizar, mas todos aqueles que têm uma vivência com as pessoas do mundo, notem isso. Nós somos reprimidos pela nossa postura sensata, pela nossa postura de congruência com os valores da palavra de Deus, porque já acham que isso já não está na moda. E nós somos rotulados de várias formas, como, por exemplo, de sermos antiquados, de sermos radicais, de sermos fanáticos, etc, etc. E há pontos até que nós somos condicionados, etc, nós vamos vivendo. Mas não é surpresa para ninguém, como diz a palavra de Deus, porque todos aqueles, como diz o versículo de forma clara, todos aqueles que são cristãos, ou melhor, versículo também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão do mal para pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, esses é que julgam que a princípio que está tudo bem para eles, que são favorecidos com o sistema corrupto e ímpio e contrário à palavra de Deus, e que vivem à mercê de tudo que é divino, tudo que é sagrado, eles julgam que estão no bom caminho, mas ao contrário, eles estão a ir de mal para pior. Eles não estão a melhorar, estão a ir de mal a pior. O mundo está a caminhar no abismo. Por isso, essa consciência de nós ficarmos às vezes, tipo, que temos que esperar, por exemplo, que as pessoas do mundo revertem as coisas para o bem, isso é uma utopia. As pessoas, a mudança, a verdadeira mudança, como dizia Billy Graham, quando ele estava a falar de poder político, porque às vezes há aqui grandes debates que se travam, se é a esquerda, se é a direita que vai mudar as coisas, e às vezes os crentes lançam-se nisto. Naturalmente podem
ter a participação cívica, não é isto que está em causa. Mas uma coisa que nós temos de ter consciência não é os descrentes que vão mudar as coisas, porque essa gente, eles estão comprometidos com a agenda satânica, eles estão conduzidos pelo poder do mal, não são crentes. A verdadeira mudança é dos crentes. As pessoas têm que converter o Evangelho, é com base nessa conversão que haverá uma verdadeira mudança. Por isso, esses homens que não são crentes, o crente, por mais que possa ter alguma simpatia, tem que ir sempre com calma, porque essas pessoas não são pessoas que nós devemos ter uma devoção, porque são pessoas que não partilham, em última instância, dos nossos princípios e valores. E esses homens ímpios, que não querem nada com Deus, eles vão de mal a pior, como diz a palavra. Eles vão enganar e sendo também enganados. Não só aqueles que são descrentes, mas próprio aqueles que se apostataram, que são da igreja, ou que se autoproclamaram da igreja, mas que vivem contrários aos cânones da igreja, que vivem contrários à sã doutrina, que vivem a ensinar falsas doutrinas, eles também vão ser enganados. Quer dizer, eles enganam-os, vão ser até piores também enganando-nos, enganar os outros, mas ao fim e ao cabo eles próprios estão a enganar a si próprios. Estão a perceber? Quer dizer, eles julgam que estão no caminho certo, eles é que são espertos. Aliás, é quando nós vemos aquela ideia que diz a corrupção compensa. Há esta máxima, aldrabice, mas tem que saber fazer isso bem, compensa. Quando está na aldrabice é muito bom. Só que eles não sabem que ao fim e ao cabo eles estão a arruinar a sua própria vida. Isso quando falo da corrupção, falo de infidelidade, porque há pessoas que vão traindo os seus parceiros, os seus cônjuges, mas pronto, ela não sabe ou ela não sabe, está tudo bem, essas pessoas julgam que são espertos, tipo espertos, só que não sabem que, ao fim e ao cabo, a sua própria vida que estão a arruinar, porque cedo ou tarde vão ser descobertos. Estão a perceber? O apóstolo Paulo tenta ilustrar aqui estas grandes verdades, demonstrando que essa gente que acham que estão a enganar os outros, eles próprios estão enganando a si próprios, ou seja, por isso eles vão de mal a pior. Mas, entretanto, no versículo 13 diz, tu, porém, aqui reparem uma coisa, ele novamente dá uma inversão. Está a falar diretamente para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Repara aqui, tu, porém. O apóstolo Paulo, quando fala, que ele fala do seu pupilo, do seu protegido, que é Timóteo. E Timóteo, ele tem que ter a consciência daquilo que foi inteirado. Todos nós recebemos aqui educação. Todos. A educação, os nossos pais, nossos familiares, nos mostraram o caminho certo. O que é que temos que fazer, o que é que nós tenhamos que fazer. E essa educação, queiramos ou não, isso molda a nossa postura de vida. É muito comum aí mostrar com isso, de que nós somos produto da nossa educação. E esta educação, sobretudo, por mais que passe, fica sempre. Por isso o apóstolo Paulo está aqui a lembrar o Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido. De quem o apóstolo Paulo aprendeu? Ele aprendeu da sua avó e da sua mãe, Eunice e Lloyd, e também do próprio apóstolo Paulo. Eles mostraram desde criança a fé cristã. Quer dizer, há pessoas que convertem já quando são adultos, mas há outros que herdaram logo isso no berço. Desde criança os pais mostraram o caminho da palavra e eles têm que ser fiéis àquela educação. Por isso ele mostra aqui essa ideia. Tu tens que saber de quem tu aprendeste e como é que tu foste inteirado. No versículo 15, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Reparem aqui, as sagradas letras, as sagradas escrituras, a palavra de Deus, os preceitos sagrados, são todos sinónimos que inseram a palavra de Deus. Tu sabes isso desde criança. E isto é que te faz ser sábio. Mas não é sabedoria humana, é sabedoria divina. É sábio pela fé. Repara, essa sabedoria também não está dissociada da fé. Porque ele fala aqui que pode ser que te leva a fazer-te sábio para a salvação pela fé. Porque essa sabedoria, ela leva à salvação. Não só salvação aqui ainda temporário, desta vivência da vida, porque nós quando vivemos o Evangelho, como é, nós poupamos de muitos problemas, quer seja de vícios, quer seja essa situação que eu estava a falar de infidelidade, da desonestidade, da corrupção, nós poupamos a nossa vida de muitas situações tumultuosas,
que eventualmente poderiam acarretar na nossa vida. Mas não só isso, isso leva-nos para a salvação, conduz-nos à salvação. E é uma sabedoria divina. Esta já não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria de conhecer, ter conhecimento daquilo que podemos dizer as convenções humanas. Nós sabemos que há pessoas que são inteligentes, que são até cientistas, etc, etc. Mas não é este conhecimento que a palavra de Deus está a falar. É um conhecimento que fala da própria religião, de fé em Deus, de temer a Deus, de procurar viver de acordo com a palavra de Deus, etc, etc. Porque este conhecimento, esta sabedoria, leva à fé. E a fé o que é que produz? É a salvação. Porque ninguém pode ser salvo sem a fé. Mas ninguém também pode chegar à fé sem ser esclarecido, sem a sabedoria divina, sem as sagradas letras, sem os preceitos sagrados, sem a ação do Espírito Santo. E tudo isto, cúmulo, leva à salvação. Por isso ele vai reafirmar esta grande verdade, o impacto do conhecimento das Escrituras na nossa vida e na própria vivência prática, qual é a consequência que isso tem. E aqui este versículo que é conhecido, o versículo 16, diz: toda a Escritura, repara, toda a parcela da Escritura. Não é só uma parte. Não é só o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, ou cartas pastorais, ou livros poéticos, ou os livros proféticos, ou profetas menores, ou, por exemplo, o Pentateuco. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus é que inspirou, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Deus, por intermédio de homens piedosos, ele inspirou para escreverem a sua palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Repare, é proveitosa, ou seja, é útil para ensinar. Desde logo, o ensino. Porque, nota, ninguém pode falar de doutrina se não tem ensino. Tudo aquilo que eu estou a falar hoje é consequência daquilo que eu absorvi, que é do ensino, que eu fui incutido. Repara, estou aqui a falar para a igreja porque eu fui beneficiado pela própria igreja. E como também qualquer um que esteja a fazer qualquer outra área do ministério da igreja, é consequência de um investimento que a própria igreja fez naquela pessoa. Essa é a razão pela qual os crentes todos são convocados a servir. Cada um tem que servir na área em que Deus lhe colocou, porque é um investimento que está a ser feito. Mas esse corpo de doutrina que eu estava a mencionar, quer dizer, ela é apta para ensinar. E este ensino que leva à doutrina. E a doutrina que nós falamos, a sã doutrina, que o apóstolo Paulo vai sempre reiterando. Ela é apta para ensinar. Mas não só para ensinar, também para redarguir. Ou seja, a instrução aqui, no componente teórico, também reflete manifestamente aquilo que podemos dizer a componente prática. Ou seja, redarguir aqui é o quê? É convencer. Daí que vem outra terminologia, arguição. Normalmente, quando as pessoas estão a prestar provas de mestrados e doutoramento, eles têm arguentes que sentam ali para arguir aquele candidato. Mas o candidato tem que convencer os arguentes, ou seja, a equipa do corpo docente que sentam. É claro que um é o orientador está ali, mas pronto, para defender o candidato, mas nem sempre. E depois tem outros os arguentes. Esses aqui estão a arguir. E o candidato tem que convencer a equipa ali que ele está preparado para passar, para ter um grau, para ter título. Logo aqui é convencer. E a doutrina habilita-nos a convencer. Quer dizer, não só ensinar, mas poder também convencer. Mas não é convencer de coagir, não. É a pessoa própria reconhecer, de facto, tu tens razão. Este procedimento que me estás a falar, esse procedimento de vida, esse corpo de doutrina está a falar, de facto é verdade. Está a perceber? A pessoa chega à conclusão. Às vezes nós temos uma posição muito diferente, nós discutimos, falamos, não sei o quê, mas nós reconhecemos a pessoa, persuade-nos. Aliás, como aconteceu ao apóstolo Paulo quando esteve perante rei Agripa. O que é que rei Agripa disse? Por um pouco me persuades a ser cristão. Apóstolo Paulo aqui coisa. Ou seja, ele chegou à conclusão, quer dizer, este homem quase já me controlou. Eu que não acreditava nisto, mas pela sua persuasão, pela sua forma lógica de mostrar as Escrituras, por um pouco me persuades a ser cristão. Por quê? Porque a palavra de Deus leva a esta ideia de convencimento.
Mas não só de convencer, também corrigir. Porque quando uma pessoa é convencida, não é convencida numa perspectiva pejorativa, porque há pessoas que são convencidas por autossuficiência, por orgulho, por vaidade, não é essa coisa. Mas quando a pessoa chega à conclusão de facto, olha, isto que me estão a falar, eu não tinha razão, esta versão que é correta, o que é que a pessoa faz? Há uma mudança. Ela vai corrigir os erros. Ele vai corrigir a sua leitura. Ele vai corrigir o seu ponto de vista que tinha em aquele determinado assunto. Por isso, esse ato de redaguir, de convencer, tem uma consequência também de corrigir. E a palavra leva isso, correção, corrigir para o bem. E isso aqui é um processo de santificação. E por aí fora. Para quê? Para instruir em justiça. Repara, e esse conceito de justiça aqui não é justiça humana, porque nós sabemos que a justiça humana, vendo-a na lupa, é flagrante injustiça. Não vou agora estar aqui a falar do conceito da justiça. Mas se nós vemos a justiça humana, é uma justiça parcial, é uma justiça tendenciosa, é uma justiça preconceituosa, é uma justiça que favorece mais os mais poderosos, aqueles que têm mais poderes, que são mais qualificados, que são de boas famílias, que são ricos, que têm posses, que têm influências, etc, etc. É uma justiça que não é uma justiça correta. É uma justiça que prejudica, quer seja numa perspectiva de relacionamento, quer seja estatal, quer seja em qualquer tipo de dimensão. Essa justiça humana, por mais que é propagandado, quando é vista na lupa, tem sempre a ideia de injustiça, porque o próprio ser humano é injusto. Estão a perceber? As pessoas favorecem mais aquele e têm sempre conceitos de contrapartida, os poderosos por aí fora, etc, etc. Mas essa justiça que o apóstolo Paulo está a falar aqui é justiça divina. É justiça que não faz exceção. Que não vê as pessoas pela sua aparência, pela forma como vestem, da linhagem que vêm, se são mais batistas há muitos anos ou não, se vêm de um lar cristão ou não, se são mais velhos ou não, se são mais tempo. Não. É uma justiça que olha para o coração. E este olhar no coração é daí que resulta a salvação. Por isso aqui, aqueles que são beneficiados por essa justiça, eles passam por um processo de regeneração e percorrem um processo de santificação que vai terminando na glorificação. Mas é um processo de justificação, como o apóstolo Paulo vai mencionando na Epístola aos Romanos, nomeadamente no capítulo 5 de Romanos. Ou seja, essa justiça já não é justiça humana. Aliás, mesmo até os crentes, nós incorremos o risco de cairmos, às vezes, e praticar injustiça sem darmos conta. Porque nós, quando vamos fazer o julgamento, nós julgamos, mesmo até os juízes no tribunal judiciário, eles, quando vão julgar, eles têm que ter vários elementos, é verdade. Mas essa justiça, por mais que a coisa, tem sempre tendência de ver muitos pormenores e facilitar aqueles que são mais poderosos. Na Guiné costumamos dizer, creio que aqui, quando uma pessoa rouba galinha, às vezes por causa de fome, as pessoas às vezes incorrem situações que vão, furto, propriamente não é roubo, é furto. A furtar a galinha, os Estados são muito implacáveis com eles. Mas quantas pessoas que são ditos poderosos, que têm influência, que roubam ainda mal, porque eles prejudicam o Estado e tiram milhões, mas há no impunes. Porquê? Porque não é fácil apanhá-los, porque são pessoas que têm muita influência, que têm o próprio poder político a protegê-los. Como é que essas pessoas podem ser presas? Não podem, está a perceber? Mas se é uma justiça mesmo a rigor, se calhar íamos ficar surpreendidos de tantas pessoas que iam para grades. Não precisa até demorar nesta temática, porque os irmãos aqui estão para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, aquele que está justificado, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esta é a essência última da fé cristã, para que o homem de Deus possa estar perfeitamente habilitado para viver em toda a boa obra. E depois, no capítulo 4, já dos versículos seguintes, ele vai reafirmar mais ou menos aquilo que já tinha dito para o Timóteo perseverar e mostrar também o tempo da sua morte, a chegada do tempo da sua morte, daquela grande passagem que nós já conhecemos, que o apóstolo Paulo vai considerar que ele combateu um bom combate, no versículo 7, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas mesmo com isso, o apóstolo Paulo insta o Timóteo a continuar a pregar
a instar tempo e fora do tempo, a convencer, a repreender, a exortar com toda a longanimidade e a doutrina. Ou seja, ele nunca pôde descurar isso. Porque isto que demonstra que ele de facto é verdadeiro crente, que é de facto cristão, que é de facto uma pessoa transformada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a poder interiorizar essas grandes verdades que não são fáceis. Porque nós falamos aqui do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, a não ser aqueles que são masoquistas. Mas os crentes não são masoquistas. Mas nós somos chamados a sofrer. Encarar todo tipo de sofrimento que nos vem. Quer seja sofrimento laboral, sofrimento familiar e até próprio da igreja. Há muitos crentes na mesma congregação que estão a sofrer, mas não tem outra alternativa. Isso faz parte da essência cristã. O essencial é procurarem dar graças a Deus naquilo no Calvário que eles têm que carregar. E outra coisa que é importante aqui, de nunca esquecer aquilo que nós acreditamos. Porque perante essas adversidades, muitos abandonam a fé. Como diz o apóstolo Paulo em outro contexto, naufragam na fé. Porque eles não conseguem absorver essas tamanhas contradições que vêm tanto de dentro como de fora e eles naufragam, afundam-se na fé. Que isso não seja o nosso caso, que sejamos sempre resolutos, determinantes e perseverantes na nossa fé, porque isso também que demonstra que somos verdadeiramente salvos, que somos verdadeiramente filhos de Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração. Convido